Se você é médico e não gosta de rasgar dinheiro, fica nesse vídeo até o final que vai aprender a não pagar mais imposto do que deveria. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Juliano Lage da Arcos Finanças e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a melhor forma que médicos, dentistas e diversos outros profissionais da área de saúde têm para pagar menos impostos. E não é com truquezinho, esqueminha, nada disso. É tudo de forma legal. Bora lá? Bom, você sabe que o governo é seu sócio. Para lá de indesejado, é claro. Mas todo mês ele vem cobrar sua parte do negócio através de impostos. Talvez o que você não saiba é que você tem formas legais, e eu não recomendo que você faça nenhuma forma ilegal, de reduzir os seus impostos. Todo profissional que receba renda não assalariada, ou seja, a maioria dos profissionais liberais, pode manter registro do livro caixa, onde são anotadas as receitas e despesas ligadas ao exercício da profissão. E é aqui que está o pulo do gato. Algumas dessas despesas podem ser usadas para abater a quantidade de imposto de renda que você tem que pagar. A lei diz que gastos de custeio necessários para a percepção da receita e para a manutenção da fonte produtora são passíveis de dedução. Veja bem, gastos de custeio. Gastos de investimento, como eu vou falar mais na frente, não são passíveis de dedução. E isso é uma falha que eu já vi alguns médicos cometerem. A lei com isso quer dizer que todos os gastos que são indispensáveis, e essa é a palavra-chave, podem ser deduzidos. Por que eu falo indispensáveis? Porque a lei não é muito clara do que pode e o que não pode. Ela não cita caso a caso, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não tem isso na lei. Mas ela deixa claro que são os gastos que são indispensáveis para a manutenção do seu serviço. Então guarda isso na hora que a gente for citar mais para frente o que pode e o que não pode. Um exemplinho rápido aqui só para ilustrar o nosso quadro. Suponha que você receba 50 mil por mês e não faz livro caixa. Então você vai ter que pagar imposto de renda sobre esses 50 mil. Mas agora imagina que você receba os mesmos 50 mil, mas tem uma dedução de 10 mil. Então você vai ter que pagar imposto sobre esses 40 mil que sobraram. Viu a diferença? E essa diferença de imposto vai direto para o seu bolso. E você pode investir ou gastar da melhor forma que você quiser. Você deve estar então se perguntando, como eu faço para manter o meu livro caixa? A Receita Federal tem um programinha feito especificamente para você manter a escrituração do seu livro caixa e do Carnê-Leão. E ele facilita bastante a sua vida. Com ele você faz ali mês a mês todo o registro das suas receitas e despesas. E ao final do ano, quando você tiver fazer a sua declaração do imposto de renda, você já consegue importar diretamente os dados do programa do Carnê-Leão diretamente para o programa da declaração de ajuste do imposto de renda. E você baixa isso diretamente no site da Receita Federal, é só procurar lá por livro caixa ou Carnê-Leão que você vai encontrar. E eu vou deixar aqui embaixo também um link para você ter acesso diretamente a isso. Para fazer o livro caixa, você precisa manter todas as notas fiscais ou recibos que tenha recebido. E é importante não misturar de forma alguma seus gastos domésticos e pessoais com gastos profissionais e do consultório. Você precisa que as notas fiscais tenham tudo bem discriminado dos seus gastos profissionais. E é imprescindível que tenha o seu CPF. Lembra, não tem CPF, não pode entrar no livro caixa. Bem, mas quais gastos afinal eu posso descontar do meu imposto de renda? Bom, vamos à lista dos mais comuns e frequentes que eu vejo o pessoal usando e que tem aprovação da Receita Federal. O primeiro dos gastos são os gastos com funcionários. Pessoas que têm um vínculo empregatício com carteira assinada por você. E você pode abater todos os gastos desse funcionário. O salário, FGTS, gastos previdenciários, vale transporte. Todos esses custos podem ser lançados no seu livro caixa e abatidos no seu imposto de renda. Alguns exemplos são sua secretária, se tiver, por exemplo, uma instrumentadora no bloco cirúrgico, que você paga o salário dela, o funcionário de limpeza, que tem carteira assinada por você. E vale destacar que empregado doméstico, que vai 2 vezes só por semana, você não precisa assinar carteira. Mas funcionários de consultório
esses precisam ter a carteira assinada independente do número de dias que eles vão. É importante ter isso também para não pagar uma multa trabalhista, beleza? Outro item seriam os gastos de papelaria. Seja, por exemplo, papel para você usar na impressora, tinta de impressora, clips, todos esses gastos para fazer receituário, isso tudo também pode ser incluído como despesas dedutíveis. Outro ponto seriam as roupas especiais. Se você usa jaleco, macacão de bloco, isso também pode ser deduzido no seu imposto de renda e lançado através do livro caixa. É importante sempre não misturar, por exemplo, uma compra de jaleco com uma outra roupa de uso pessoal. Como eu já destaquei, é importante que esteja bem discriminado e separado todos os seus gastos profissionais numa nota fiscal específica, beleza? Literatura técnica é um outro ponto. Se você compra livros, periódicos, revistas especializadas, esses pontos também podem ser abatidos. É importante destacar que são literatura técnica. Se você compra, por exemplo, uma revista Veja, Cláudia, para colocar na recepção do seu consultório, isso não é passível de dedução, apenas a literatura técnica. Outro ponto seria também a participação em congressos. Se você vai num congresso, seja para atualização profissional ou para fazer uma apresentação, isso também é passível de dedução. E todos os gastos envolvendo esse congresso. Sua viagem para o deslocamento até lá, a passagem, alimentação, deslocamento interno, hospedagem no local do congresso, tudo isso é válido. E é importante também que é o período específico do congresso. Se você vai ficar mais uns dias para aproveitar a cidade, aproveitar a praia, isso não é passível de dedução. Então você tem que pegar a nota específica do período do congresso para você lançar no seu livro caixa. E pede uma outra nota fiscal para os outros dias que você resolveu estender para curtir a cidade e aproveitar um pouquinho de folga. Pagamentos de entidades de classe também são passíveis de dedução. Sindicato, Conselho Regional de Medicina, sociedades, por exemplo, Sociedade de Cirurgia Plástica, Sociedade de Anestesiologia, tudo isso é passível de dedução. Seus gastos também com contador e advogado são passíveis de dedução do imposto de renda, quando lançados no seu livro caixa. Você pode também lançar gastos com ISS e com a taxa de fiscalização de localização, que são taxas municipais que você paga. Isso também é passível de dedução no seu livro caixa. Você pode lançar também gastos com publicidade e propaganda. Se você faz um anúncio da sua clínica, do seu consultório, ou até mesmo a divulgação do seu perfil profissional no Instagram através de propagandas pagas e impulsionamentos do Instagram e do Facebook, você consegue lançar isso dentro do seu livro caixa. Por fim, se você faz um atendimento residencial, você tem um consultório na sua casa, ou se você trabalha de alguma forma de home office na sua casa e você tem essas despesas vinculadas ao seu trabalho, você pode lançar até 20% das suas despesas residenciais dentro do seu livro caixa. Isso entra contas de luz, contas de telefone, contas de água, tudo isso você pode lançar se você desempenha as suas funções profissionais dentro da sua residência. É importante ver que até o seu telefone particular, celular, se você utiliza para receber, por exemplo, chamados do hospital para ir para lá, para deslocar de um atendimento para o outro, se você trabalha dentro de um bloco cirúrgico, você pode lançar até 20% do uso do seu celular dentro do seu livro caixa. Como você pode ver, são diversas as despesas que você pode deduzir do seu imposto de renda, mas há um limite para isso. Você não pode deduzir mais do que você teve de receita num dado mês. Suponha que em um mês você teve receitas de R$10.000 e despesas de R$12.000. Você pode lançar para desconto no máximo R$10.000. Os R$2.000 que sobraram, que passaram aquele limite, você pode somar nas suas despesas do mês seguinte e assim fazer o desconto. E você pode fazer isso mês a mês, rolando essas partes dedutíveis
a mais que sobraram até o mês de dezembro. E o que sobrou em dezembro você não pode passar para o ano seguinte. Então, você tem esse limite que você pode prorrogar as suas despesas que excederam a receita até o limite do mês de dezembro. Agora vamos à parte mais importante, o que não pode ser deduzido. Por que é mais importante? Porque se você deduzir algo que não pode ser deduzido, você fatalmente sofrerá uma multa da Receita Federal e pode até sofrer um processo administrativo, o que não vai ser nada agradável. É importante destacar que a Receita faz diversos cruzamentos e ela consegue facilmente identificar uma despesa que não poderia ser deduzida. Gastos com transporte não podem ser deduzidos. As únicas pessoas que podem deduzir gastos com transporte são representantes comerciais. No caso de médicos e profissionais de saúde, não podem ser deduzidas nem despesas com transporte público, privado ou com veículo próprio. A única exceção seria aquela que eu já falei do seu transporte para um congresso ou evento científico. Despesas com arrendamento e leasing também não podem ser descontadas no seu livro caixa. Despesas com imóvel e manutenção de imóvel próprio também não podem ser lançadas. Se você alugar, beleza. Você pode lançar lá o seu aluguel como parcela dedutível. Mas despesas com imóvel próprio não podem ser lançadas. Por fim, gastos com equipamentos permanentes, ou seja, aqueles cuja vida útil ultrapasse o período de 1 ano, não podem ser deduzidos. É importante ter atenção aqui que eu já vi alguns médicos declararem compra de equipamentos como estetoscópio, laser para aplicação dermatológica, como lançados no livro caixa, e isso não pode ser feito. Equipamentos permanentes são lançados na declaração de imposto de renda na parte de bens e direitos, não podem ser lançados no livro caixa. Enfim, resumindo, tenha em mente que você pode deduzir apenas despesas de custeio e aquelas que são imprescindíveis para a execução do seu trabalho profissional. Coisas que não estão claras, que são imprescindíveis para o exercício da sua profissão, você não pode deduzir, com risco de sofrer algum tipo de penalidade pela Receita Federal. Então, já está pronto para pagar menos impostos? Se você gostou desse vídeo, deixe um like e encaminhe para aquele seu colega que também quer pagar menos impostos. E claro, não deixe de colocar suas dúvidas aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de respondê-las. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.